Muito bem, então nós agora vamos começar a lição 10, a necessidade de fazer restituição. Antes, deixa eu só falar aqui no final da lição 9, página 34, que é importante, naquela lição sobre como aplicar a fé, que nós temos que pegar todas as promessas de Deus. Como 2 Coríntios 1:20 diz, todas elas são nossas em Cristo Jesus. Então, seja qual promessa que você pegar da palavra, você vai pegar, você vai crer aquela palavra no coração, você vai ficar falando aquela palavra com a boca e você vai ficar praticando ela com as suas ações. Assim ela se tornará uma realidade em sua vida pelo poder sobrenatural de Deus. Deus nunca falha. Então, assim que toma posse de todas as outras promessas. Agora, lição 10, página 35, a necessidade de fazer restituição. Muito bem. Restituição é corrigir uma situação. Deve-se fazer com justiça. A Bíblia diz em Êxodo 22:9. Vamos ler esse trecho, está aí dentro do seu livro. Vamos ler em voz alta, Êxodo 22:9, está aí no primeiro parágrafo da página 35. Vamos lá. Êxodo 22:9. Em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Tá? Pecamos contra Deus quando enganamos ao nosso próximo. A Bíblia diz em Levítico 6:2-5. Vamos ler também em voz alta, Levítico 6:2-5. Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo, no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro o restituirá. E ainda a isso acrescentará a quinta parte, a quem pertence lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Então você vê que era necessário restituir com mais 20%. Deus requer confissão e retribuição nas injustiças. A Bíblia diz em Números 5:5-7, disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredido os mandamentos do Senhor e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido e pela sua culpa fará plena restituição e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte, ou seja, 100% vai restituir. Ele fala que pela sua culpa fará plena restituição e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte. Ou seja, vai restituir tudo que ele transgrediu, tudo que ele roubou, tudo que ele tirou, ele vai ter que devolver. Mas além disso, ainda mais 20%, a quinta parte. E a dará aquele contra quem se fez culpado. Então, número 1, na página 36. Talvez roubar diretamente de pessoas nunca foi um problema para você. Mas às vezes, antes da pessoa tornar-se uma nova criatura em Cristo, ela roubou do governo, não pagando imposto ou não pagando uma taxa. Veja Romanos 13:5-7. Às vezes as pessoas cometem roubo comercial. Há também muitos outros tipos de roubo. Se você já roubou alguma coisa, o que você deve fazer se for possível? Antes da gente responder essa pergunta, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Vocês já viram aquele filme sobre o cara que estava
vendendo carros, e ele... A Virada, tá? Se você nunca assistiu esse filme, você deve assistir. Porque esse camarada, eu acho que até já era crente, mas estava fazendo coisas erradas. Depois ele se tocou que ele estava fazendo coisas erradas, ele parou de roubar as pessoas, o roubo comercial, porque ele falava, o carro está bom quando não estava bom, o carro está em perfeito estado quando o carro já tinha passado por acidentes, então era para ele vender o carro muito mais barato, mas ele vendia mais caro. Então ele vendia o carro mais caro e o que acontece? Depois que ele se tocou e consertou a vida dele com Deus, ele não somente parou de roubar as pessoas, aquele roubo comercial, parou de mentir para as pessoas, mas ele voltou para os clientes, isso que eu acho muito fantástico, ele voltou para aqueles clientes dos quais ele havia lesado, os quais ele havia roubado, e pediu perdão a eles e devolveu o dinheiro para eles. Isso fez com que ele praticamente fosse, ficasse falido. Só que isso, por uma santa coincidência, fez com que ele começasse a entrar no noticiário, né, no jornal, e aí atraiu fregueses de todo canto, porque todo mundo quer realmente trabalhar, quer comprar um carro de alguém que você sabe que é honesto, que vai te vender o carro pelo preço justo. Então isso fez com que ele prosperasse muito, teve uma verdadeira virada. Mas é muito bonito isso, né? Deixa eu te dar exemplos. Além dos roubos comercial, às vezes quando você era pequeno, você passou a mão no supermercado, roubou alguma coisa. Às vezes era a galinha do vizinho, né? Às vezes é a fruta da árvore do vizinho. Enfim, eu não sei, mas talvez você roubou alguma coisa, tá? Agora, se você já roubou alguma coisa, o que você deve fazer, se for possível? Talvez na empresa onde você trabalhou, você levava coisas para casa, que não eram suas, era da empresa. O que você deve fazer, se for possível? Restituir quantas vezes mais? O ideal, se for possível, é 4 vezes mais, porque foi assim que Zaqueu fez. Em Lucas 19:8, Zaqueu falou para Jesus, Jesus, eu prometo dar metade de todos os meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, se for possível, o ideal é você devolver 4 vezes mais. Mas se não for possível devolver 4 vezes mais, devolve pelo menos aquela quantia original com mais 20%, mais a quinta parte. Mas se não for possível fazer isso, então devolve pelo menos o 100%, né? 100% de volta. Né? E se ainda não for possível nem fazer isso, porque nem isso você não tem, pelo menos vai lá pedir perdão e pede um tempo para você poder depois devolver com o tempo aquilo que você roubou, tá certo? A Bíblia fala em Romanos 12:18, estou no número 2 aqui, se possível, quando depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Em outras palavras, você nunca deve ficar de mal com ninguém. Se você tiver inimizades, o que deve ser feito imediatamente? Pede perdão, vai atrás, pede perdão, conserta, reconcilia-se com aquela pessoa, se humilhe, perdoe a ela. Quando você pecar contra um irmão, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Você pecou contra ele. De quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Da nossa parte, é a minha responsabilidade. Diga, minha responsabilidade. Tá, agora, quando um irmão pecou contra você, ele que errou, ele que pecou contra você, aí ele criou aquele clima horrível, porque ele que fez tudo errado, agora ele que pecou. De quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Também é minha. Também é minha, impressionante. Sempre é minha responsabilidade de ir atrás, pedir perdão, reconciliar e não deixar aquele clima horrível entre eu e outra pessoa. Então a responsabilidade de fazer as pazes estará sempre com quem? Comigo. Não se esqueça que Jesus disse, se me amais, o quê? Obedecerás ou guardareis os meus mandamentos.
O que você deve fazer se alguém fizer algo contra você, mesmo sendo muito terrível? Perdoar. Vamos olhar lá em Mateus 6, 12 a 15. Mateus 6, 12 a 15. Mateus 6, 12 a 15 diz a palavra de Deus. É na oração do Pai Nosso, perto do final da oração, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele terminou a oração, aí ele explica a oração. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, se você não perdoar alguém, Deus também não te perdoa. Isso é muito, muito forte, tá bem? Agora, o que você deve fazer? Você entregou a vida a Jesus, você deve consertar os erros do passado. Você tem que consertar. Ah, não, o sangue de Jesus já me purificou, estou perfeito, lavado pelo sangue de Jesus. Você está perfeito, lavado pelo sangue de Jesus, é verdade. Mas as consequências dos erros que você fez, você tem que... Deus te perdoou, mas você também tem que ir atrás e consertar aquelas consequências. Por exemplo, você gerou filho fora do casamento. Você tem responsabilidade para cuidar bem daquele filho, não só na área financeira, mas na área de amor, de carinho. Ah, ele mora com a mãe em outro estado, eu nem tenho comunicação com eles. É erro seu, é seu filho, você tem que estar dando amor e carinho para ele, você tem que estar comunicando com ele. Ah, a mãe nem gosta que eu fale com ele. Isso é o problema dela. Você tem direito diante da lei do país e você tem responsabilidade diante da lei de Deus de mostrar amor e carinho para o seu filho. Você tem que estar dando afeto para ele. Ele merece esse carinho. E você também deve ajudar a cuidar dele financeiramente. Mas pelo menos o amor e carinho, o afeto é importante. Você machucou horrivelmente uma pessoa lá no passado, deixou a mulher grávida, ela se abortou porque você até mandou ela abortar. Então, além de você cometer prostituição, você cometeu assassinato. Volta para aquela jovem que você engravidou, peça perdão por você ter feito aquele erro horrível e peça perdão para ela também de você ter encorajado ela a abortar o bebê. Assume o seu pecado diante de Deus, conserta. Você roubou de uma empresa, volta, não trabalha mais naquela empresa, vai com o dono daquela empresa agora, pede perdão para ele, se você tiver 4 vezes mais para dar, dê logo, acaba com isso logo. Se você não tem, peça um tempo para ele, para você devolver. Tem que consertar as coisas. Ah, eu roubei do supermercado lá no Rio Grande do Sul, eu nem sei se esse supermercado existe mais. Fique em paz, Deus já te perdoou. Mas se um dia você tiver isso no Rio Grande do Sul, vai lá, procura se esse supermercado existe. Se você não sabe que ainda existe, pergunta para os vizinhos lá. Talvez ainda não existe mais supermercado. Vai lá, verifica se esse supermercado existe. Se esse supermercado não existir, mas talvez o filho do dono, que agora é outro ramo, ele trabalha com carros, mas o filho daquele ex-dono do supermercado, ele ainda está vivo. Você pode ir lá pedir perdão para ele. Ah, pastor, é muito estranho eu chegar lá para o filho que não me conhece, eu sou aqui de Fortaleza agora. Olha, é um pouco estranho, sim, mas você sabe de uma coisa? Vai desarmar, você vai talvez até ganhar uma alma para Jesus através do seu amor. Não é o fim do mundo se você não fizer isso, não é como se tudo fosse errado na sua vida, agora você é o horrível pecador. Mas eu estou falando do que é o mais ideal, o que é o mais bonito, se você quiser consertar tudo mesmo, que é a plena bênção de Deus em todas as áreas da sua vida, o ideal é poder fazer isso. Agora, você não está viajando no momento para o Rio Grande do Sul e nem tem condições de viajar, fique em paz. Um dia, quem sabe, você vai estar lá, você vai poder procurar e ver. Se você não encontrou o dono, ninguém sabe onde ele está, fique em paz. Não é o fim do mundo, mas é uma coisa bonita, se der para consertar. É muito importante, é muito bonito. Eu lembro, por exemplo,
um irmão, um jovem que converteu lá em Santarém, e ele disse, olha, anos atrás, se não me engano, era anos atrás, quando ele era um molequezinho, ele havia roubado a galinha da vizinha, uma galinha da vizinha. E ele e os amiguinhos dele fizeram um churrasco da galinha, né? E agora ele converteu, já como um jovem, mais maduro e tudo. O que ele fez? Ele foi lá, comprou uma galinha na feira, se eu não me engano, ou de alguém, comprou uma galinha e foi lá bater na porta da vizinha e falou, olha, anos atrás roubei uma galinha da senhora, pelo menos eu estava participando com os outros moleques que roubaram, e aqui estou dando uma galinha para a senhora, viva e bom estado. Glória a Deus, ele fez muito bonito, está de parabéns. Eu lembro de um outro homem que converteu, que ele trabalhava como vigia, e lá naquele estabelecimento tinha muitos cascos de garrafa por lá. E ele então, toda vez que voltava para casa, de manhã, ele colocava alguns cascos dentro da sua mochila, dessa sacola, parece, e foi levando. E foi acumulando aquele monte de casco, que ele estava com plano de vender, né, fazer uma grana. Já nem trabalhava para esse homem mais quando ele converteu. Mas os cascos estavam tudo lá na casa dele ainda. Então, vai ele colocar os cascos tudo no carro de um dos nossos pastores lá, e o pastor foi com ele lá para o dono da empresa devolver todos aqueles cascos e pedir perdão e dizer, olha, eu agora sou um crente em Cristo Jesus. Então, isso acaba realmente chamando a atenção da sociedade, e todos começam a ver, esses crentes são diferentes, eles realmente querem consertar os erros do passado, é uma coisa muito bonita, e isso traz muita glória também para você, diante de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, número 6, o que você deve fazer se alguém fez algo contra você, mesmo sendo muito terrível? Perdoar, muito bem. Vamos continuar então agora a lição 11. Lição 11, verdades importantes. Não devemos ter vergonha de seguir a Jesus. Se tivermos vergonha de sermos um crente em Jesus, Ele também vai ter vergonha de nós perante o Pai. Cuidado com as seitas falsas. Abandone toda entidade religiosa que não seja confiável e bíblica. Fraternidade ou sociedade secreta, como maçonaria. A Bíblia proíbe, a Bíblia fala que tudo que for falado em secreto vai ser anunciado nos telhados. Então, a maçonaria, já por aí você já sabe que ela é errada, porque ela é secreta, então já sabe que ela é errada. Mas se você quiser saber mais sobre maçonaria, já saiba uma coisa, quando a pessoa está iniciando-se na maçonaria, não tenho todos os fatos porque não estou lembrado, mas eu já estudei sobre isso, eu nunca fui maçom, graças a Deus, mas eu já estudei sobre isso. Ela, quando está sendo iniciada na maçonaria, para ela poder se tornar um maçom, a pessoa ela tem que dizer assim, eu estou nas trevas procurando a luz. É mais ou menos uma frase como essa, né? Não é verdade? Quem entende, quem sabe disso, ou ninguém aqui sabe? Sim, irmã, é isso mesmo? Um rapaz que ele é maçom, por sinal ele aparece ser uma pessoa bem boa, assim. Sim, mas ele confirmou isso aí? Exatamente, mas no fundo ele é muito violento. Mas ele falou isso também, né? Que quando é iniciado na maçonaria, tem uma frase mais ou menos assim que a pessoa tem que dizer, né? Eu estou nas trevas procurando a luz. Então, alguém que já entregou a vida a Jesus, que já achou a luz, é até pecado ele mentir e dizer eu estou nas trevas, porque ele não está nas trevas, ele está seguindo Jesus. Então, é errado, né? E nós já tivemos muitos ex-maçons que agora são irmãos em Cristo, seguidores poderosos de Jesus. Maçonaria, então, não é correto e não é bom. Eu tenho um livro, eu não sei se eu até sei onde está esse livro mais, mas deve estar na minha biblioteca, algum lugar, mas eu emprestava esse livro para as pessoas que tinham dúvida. É de um grande, entre aspas, né, ex-maçom, ele chegou até, parece que é o 31º grau, que é um dos mais altos, se não for o mais alto, ele chegou a um dos graus mais altos na maçonaria e depois ele se converteu, hoje é um grande homem de Deus, e ele escreveu esse livro mostrando os erros da maçonaria e mostrando como é errado mesmo. Testemunha de Jeová também
é uma seita falsa. Testemunho de Jeová é uma seita falsa. Né? Testemunho de Jeová, eles não creem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eles creem que Jesus é abaixo do Deus Poderoso, que Jesus foi criado. Né? Então, isso é um erro muito, muito grave. Né? Jesus é sim o Deus Todo-Poderoso. Os Mormons creem que muita coisa errada, muita coisa estranha, né? E eles creem, inclusive, que, se eu não me engano, que Jesus e Satanás eram irmãos, e um monte de outras heresias. E os Mormons ensinam que Deus um dia era igual a nós, né? E que nós um dia seremos igual a Deus e nós vamos povoar um planeta. Por isso que originalmente os Mormons, que foram fundados pelo Joseph Smith, eles acreditavam na poligamia e empregavam que quanto mais mulheres que o homem tinha, melhor fosse, porque ele ia ser Deus um dia de um planeta, então ele ia ter mais filhos para povoar aquele planeta, por isso que era bom ter muitas esposas. O Joseph Smith, ele mesmo, o fundador do mormonismo, ele praticava poligamia, ele tinha muitas esposas. Quando o governo americano começou a perseguir fortemente os mormons por causa da poligamia, então eles fugiram para Salt Lake City, lá em Utah, onde fundaram a sede deles, mas o governo americano continuou perseguindo, então finalmente eles mudaram essa doutrina, mas eles mudaram por causa da forte perseguição, da poligamia. E tem muitas outras crenças erradas dos mormons também, né? Então isso é muito importante, entender que essas seitas falsas não estão baseadas na palavra de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso em uma futura lição também aqui na classe da Nova Criatura. Vamos continuar. Número 3, não se envolva em dívidas, agiotagem, compra a prazo e não seja avalista de ninguém, tá? Agora, isso é o ideal, tá certo? Agiotagem é pecado mesmo, não faz, tá? Agora, compra a prazo, o ideal é você não comprar a prazo. Mas, deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que você vai comprar um imóvel que vai se valorizar, então aí não é tão errado, porque você, por exemplo, comprou uma casa a prazo, você não deu conta de pagar tudo, mas você vende aquela casa, ela já subiu tanto no valor que você não somente paga a sua dívida, mas ainda fica com dinheiro. Então, coisas como imóveis que estão se valorizando, comprar a prazo não é nem talvez tão errado. Mas outras coisas você tem que ter cuidado. Por exemplo, se você comprar um carro a prazo, o ideal não é comprar carro a prazo. Mas se você for comprar um carro a prazo, então você deve também ter um seguro naquele carro. Porque senão, vamos supor que o carro é roubado, ou acaba num acidente, que pela fé não vai acontecer, mas se acontecesse, você ia ficar com a dívida e sem o carro, e ainda pagando. Aí você fica numa situação horrível, ainda tem que pagar táxi, ônibus, ainda tem o carro para pagar, né? Está sem carro. Então, por isso que o certo seria você, aquele carro está no seguro. E são coisas inteligentes e sábias para você fazer. Outra coisa, vamos supor que eu compro essa geladeira à vista por X, tá? Mas a prazo ela é muito mais caro, então é melhor você aguentar com sua geladeira velha por enquanto e vai guardando o dinheiro e comprar à vista porque é muito mais barato. Mas se eles falarem não, nós não vamos te dar promoção nenhuma, a prazo ou à vista é o mesmo preço, então sabe o que é que você faz? Você mesmo assim guarda até ter o dinheiro todo. Aí você aplica aquele dinheiro e você compra a prazo, tudo bem, porque não vai te dar vantagem. Aí você usa aquele dinheiro em outras coisas para aplicar, para gerar mais dinheiro. Assim você sempre vai ter dinheiro em mãos, se for preciso, para quitar qualquer coisa, mas mesmo assim você vai estar na frente. Isso é o ideal, isso é o ideal.
né? Mas nós entendemos que às vezes pode sim comprar a prazo, mas o ideal não é isso. Outra coisa, sobre sendo avalista, o ideal é não ser avalista de ninguém, mas às vezes tem um irmão muito precioso que ele quer comprar, ele quer alugar uma casa e tem que ter, é avalista que chama? O fiador, né? Então ele pede, por favor, né, assina aqui, e você sabe com certeza que ele é irmão de confiança, não é que seja errado, mas cuidado com isso, cuidado, né? Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou voltar para a primeira parte do número 3, mas vamos ver aqui Provérbios capítulo 6, olha aqui rapidamente, Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 5, Provérbios 6, 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não deu sono aos seus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Tá certo? Outro texto também interessante é capítulo 11, versículo 15, Provérbios 11, 15. Ele fala, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás. Teve um rapaz lá em Santarém que ele comprou uma moto zerada, mas para ele comprar essa moto ele tinha que ter um fiador, é fiador, né? E então ele me pediu para ser aquele fiador. E eu, então, fui lá e fui fiador dele. Aí ele trabalhava como fotógrafo nos garimpos. Aí ele demorou e tudo, aí ele voltou, né? Mas nesse tempo que ele estava demorando lá para o garimpo, eu, lendo a Bíblia, achei esses versículos sobre fiador. E eu falei, Deus, eu pequei. Porque a tua palavra diz que não é para fazer, ou se eu não pequei, pelo menos não é a coisa mais sábia, porque a Bíblia não fala assim, é pecado, mas a Bíblia dá de entender que não é para fazer, né? Então eu falei, eu acho que eu errei, Deus. Então me perdoe, tenha misericórdia de mim, ajuda esse cara a pagar, eu não precisar de pagar essa moto. E eu prometo com a tua ajuda que nunca mais vou fazer isso. Então ele veio para a cidade, quitou a moto, e veio comigo e falou, olha, eu quero lhe agradecer porque você confiou em mim e eu ficava com aquilo me perturbando, que eu tinha que pagar essa moto, e porque você estava confiando em mim. E eu quitei a moto, paguei. Só que agora quero tirar outra. Queria que você fosse fiador de novo. Aí eu falei, cara, olha, enquanto você estava viajando, eu li a Bíblia, eu vi e tal, eu falo que não é para fazer, então eu prometi para Deus que eu não ia fazer mais. Então fica um pouco estranho agora eu quebrar minha promessa. Não posso quebrar minha promessa com Deus. Você me perdoe e tal, tal. Não, tudo bem, eu entendo tal. Aí ele pegou outro para ser fiador dele. Aí ele viajou pro garimpo de novo, para tirar fotos. Não sei o que aconteceu com ele. Eu ouvi dizer que mataram ele por lá. Não sei o que aconteceu. Só sei que mais voltou e eu soube, parece que o outro fiador ficou com uma dívida horrível. Naquela época, motos eram muito caras. Tinham acabado de sair aquelas motos. Isso é muitos anos atrás, aquelas motos Trial tal, da Honda, e era uma coisa muito cara. Sei que o fiador dele pagou caro por isso. Mas eu sei que essas coisas são sérias, né? E a gente tem que andar no temor de Deus, né? Em todas essas áreas e tudo. Muito bem. Estude Romanos 13, 8, ele diz, a ninguém fiqueis o quê? Devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, faça o impossível para não tomar dinheiro emprestado. Se for preciso tomar emprestado, seja fiel no pagamento, ou pelo menos dê satisfação quando não foi possível pagar no dia marcado. Tá? A Bíblia ensina que você não deve ser fiador, e eu já li esses trechos. Agora, deixa eu falar isso aqui. Vamos supor que você está sem dinheiro, e seu filho fica horrivelmente doente, e você não tem um plano de saúde, se você não tratar logo o seu filho, ele poderá morrer.
aí seria pecado você tomar dinheiro emprestado para você cuidar da saúde do seu filho? É claro que não. Pode tomar dinheiro emprestado à vontade. Se for para seu filho não morrer, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa. Não é mesmo? Agora, só que tem uma coisa. Você prometeu, vou te devolver dentro de 2 meses esse dinheiro. Só que, aí você trabalhou. Só que o outro filho agora ficou doente. Com aquele dinheiro que você pegou, não vai dar para você, porque você teve que cuidar da saúde do outro filho. E agora? Não, você trabalhou esses 2 meses, então você não tem que tomar emprestado de novo. Mas não vai dar para pagar no final dos 2 meses que você prometeu, porque você usou todo o dinheiro para cuidar da saúde do segundo filho. O que você deve fazer? Volta com a pessoa. Olha, se tem uma coisa que é tão antinobreza, tão errado, é a pessoa estar devendo e ela evitar o outro. Esconder, isso é feio. O mínimo que você tem que fazer é ser nobre. Volta até antes da data. Ficou no dia 30 você pagar a dívida, você vê que não vai dar, já é dia 25, você chega lá, amigo, é o seguinte, dentro de 5 dias é para mim pagar a dívida, eu sei. E a não ser que Deus faça um milagre muito grande, não vai dar para pagar, porque eu estava trabalhando no duro, eu já estava guardando o dinheiro, eu vinha te pagar, mas meu outro filho ficou doente. Dessa vez não tive que tomar emprestado de ninguém, porque eu tinha o dinheiro guardado. Eu usei, mas por favor, se você me dê mais 1 mês ou mais 2 meses, enfim, aí você vai se humilhando, mas fica dando satisfação. Isso que é ser homem, é ser nobre, até um incrédulo sabe disso. Uma pessoa, é muito feio um crente que está devendo e fica evitando, não fala, não, isso é feio, não pode agir assim não, tem que ser nobre, tem que encarar o problema, se humilhar mesmo, pedir perdão e pede mais um tempo, não é mesmo? Às vezes o pastor muda até de rua, né? O quê? Às vezes a pessoa muda até de rua para não passar na Pois é, que coisa feia, não atende mais o telefone com medo do cobrador, né? Tem que se humilhar, pedir perdão a todo mundo. Deixa as pessoas ficar te humilhando. Ah, você... me perdoe, eu estou errado mesmo, mas me dê um tempo, eu vou pagar. Enfim, seja uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, né? Então, Deus vai te honrar por isso. Deus vai te honrar. Amém? Número 4. Cuidado com os pecados da língua. Maledicência, que é fofoca, fuxico, falar mal de outras pessoas. Mentiras. Vocabulário perverso e piadas sujas. Irmãos, palavrão sempre é pecado. Piadas sujas sempre são pecados, tá? Sempre isso é pecado. Mentira sempre é pecado. Nunca tem desculpa para mentir. Nunca. Ah, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar machucada. Você não tem que falar tudo. Por exemplo, às vezes eles perguntavam para Jesus, uma vez os fariseus, aí, fala, o senhor é o Messias mesmo? Fala sim ou não? Aí Jesus falou, olha, eu vou responder a sua pergunta, se vocês responderem a minha pergunta. João Batista era de Deus, fala sim ou não? Aí se a gente falar sim, ele vai dizer, por que vocês não obedeceram ele então? Se a gente falar não, que não era de Deus, o povo tudo vai ficar com raiva de nós, porque o povo gosta de João Batista. Aí eles voltaram e falaram para Jesus, nós não sabemos se ele era de Deus, se não é. Bem, então vocês não me responderam se ele era de Deus ou não, eu também não vou responder para vocês, se eu sou Messias. Está entendendo? Então, Jesus nunca mentiu, mas também não falava tudo que as pessoas queriam ouvir às vezes. Você está entendendo? Você não é obrigado a falar tudo. Então, alguém te deu, vamos supor, um bolo, tá? Só que era um bolo de graviola. E você detesta graviola. Tá entendendo? Então depois a pessoa falou assim, e aí? Comeu o bolo? Gostou do bolo? Você, muito legal, gostei muito. Você está mentindo, não pode mentir não. O que você pode fazer é falar assim, é bolo de graviola, né? Como é que você faz o bolo? Como é que você faz? Você não está mentindo. Você não falou que você gostou, nem falou que comeu. Você está entendendo? Então você não está ofendendo a pessoa, mas você também não está mentindo, porque é pecado mentir.
Vocês estão entendendo? É pecado mentir, gente. Então você pode ser agradável, você pode, sem machucar aquela pessoa, você faz uma pergunta para ela, mas você não tem que necessariamente responder a pergunta dela. Você está entendendo? Então, o que você não pode fazer é mentir. É preferível, escuta bem o que eu vou dizer, é preferível machucar a pessoa do que mentir. Mas tem jeito de não machucá-la e ao mesmo tempo não mentir. Você só tem que ser inteligente, igual Jesus foi. Igual Jesus foi. Eu tenho eu conheço uma pessoa, uma jovem da nossa igreja lá essa jovem era da nossa igreja lá em Santarém, e essa jovem, ela aprendeu na classe Nova Criatura, eu creio que foi até na classe Nova Criatura, que ela não podia mentir, venha o que vier, custa o que custasse. Aí alguém ligou pro pai dela, né? Aí ela foi, pôs o telefone assim, falou, pai, é pro senhor. Ela foi lá pro quarto, falar pro pai que era para ele, o telefone. Ele falou assim, eu não quero atender agora e tudo, diga para a pessoa que eu não estou aqui. Ela disse, pai, eu posso dizer que o senhor não pode atender agora, assim, mas que eu não posso mentir, não posso dizer que o senhor não está aqui. Ele disse, você vai dizer agora, você vai me obedecer e dizer agora que eu não estou aqui. Ele pegou ela pela orelha e arrastou ela para o telefone. Diga agora que eu não estou aqui. Ela falou, mas causando muita dor nela, e mesmo assim ela disse, pai, eu não posso mentir, eu não vou mentir. Ele ficou com tanta raiva. Mas depois, ele não somente converteu, se tornou um homem de Deus, mas ele converteu porque ele viu que a filha nunca ia mentir. Ele confiou. Ele falou, essa minha filha, ela não fala nunca uma mentira. Nunca, nunca. Ele viu que ele podia confiar nela. Assim também, você é um funcionário, o seu patrão te manda mentir, você fala, patrão querido, eu quero tanto te agradar, mas por favor não me peça para fazer isso, porque eu tenho um compromisso de não mentir. Eu sempre só falo a verdade. O patrão poderá ficar com raiva e tudo, mas se ele for um patrão, ao menos um pouquinho que preste, ele vai te valorizar como funcionário. Porque vai saber que, olha, um funcionário honesto, que nunca vai me roubar, que nunca vai mentir para mim, que vai ser um bom funcionário. Então, vou te falar, é muito, muito bonito essa prática de falar a verdade, venha o que vier, doa o que doer, mas de ter um compromisso de não mentir. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, nunca aceita isso, né? Tiago 3,6 diz que a língua é fogo. Leia esse capítulo para ver como não se deve falar mal dos outros. Fofoca é um pecado muito grande contra Deus. Estude Provérbios 6:16 a 19. Esse é forte. Vamos ver. Abra sua Bíblia lá, porque esse texto aí é muito forte em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Esse trecho aqui é muito forte. Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16, 19. Todo mundo lendo em voz alta comigo, por favor, na revista atualizada. Provérbios 6, 16, 19. Vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Muito bem. Agora, você vê que ele fala que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª, a sua alma abomina. Diga, abomina. Abomina. Então, as primeiras 6 coisas são muito sérias. Olha só,
olhos altivos, língua mentirosa. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Mãos que derramam sangue inocente, matar uma pessoa, né? Talvez, enfim, derramar sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Mas qual é a sétima que ele abomina, É o que semeia contendas entre os irmãos. É o que fofoca, fala mal dos outros e vai falando assim. Olha, isso é uma coisa feia demais. Isso é uma coisa diabólica. Deus abomina isso e nós também temos que abominar. Então, quando chega alguém perto de você e vai falar mal de outro irmão, fala: ô irmão querido, por favor, não fala. Sabe o que eu finalmente fiz com um certo irmão? Um certo irmão, ele diz ser irmão, pelo menos, né? Ele diz ser irmão, eu creio que ele é, pela fé, em nome de Jesus. Mas esse irmão, de vez em quando, vinha falar mal para mim de outros pastores, de outras pessoas, toda hora, de vez em quando. Finalmente, eu tentei combater, não, irmão, não é assim e tal, sempre eu procurava defender as outras pessoas. Finalmente eu pensei, esse camarada não está entendendo o tanto que é errado isso. E eu finalmente falei para ele: olha, irmão, eu queria te pedir uma coisa, por favor, não venha falar mal dos outros para mim mais. Eu não quero ouvir, irmão. Por favor, não quero. Rapaz, eu acho que ele tomou um certo susto, mas foi bom para ele. Foi bom, porque com certeza ele viu que eu não sou pinico do diabo para ele ficar vindo jogar seu lixo dentro de mim. Você está entendendo? Então, não aceite pessoas vindo querer ficar falando mal dos outros para você. Você não é lixeira, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, quando você conhece alguém que tem esse costume, com muito amor e carinho, mas você tem que cortar logo o barato dele. Você está entendendo? Porque Deus abomina. E se você não abominar, você não está sendo igual a Deus. Você quer ser igual a Deus, você também tem que abominar fofoca, fuxico, falando mal dos outros. Você tem que abominar isso no seu coração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Muito bem. Então, qual é a coisa que a alma de Deus abomina? Fofoca, aquele que semeia contenda entre os irmãos, né? Espalhar uma notícia ruim sobre outra pessoa, falar mal de alguém, parece não ser um hábito tão mau assim, misericórdia. Mas veja que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, que vão para o inferno. Mesmo que seja verdade, nunca fale mal, nunca fala nada que seja mal ou desagradável sobre a outra pessoa. Nem mesmo em oração. Deus não quer ouvir sua fofoca também. É melhor orar em secreto pelo irmão faltoso. Amém? A mentira é um dos pecados mais comuns praticados pela nossa sociedade, ao ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não veem mal algum nesse pecado tão sério. Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando. Isso também é uma grande mentira do diabo. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo outra parte. Exagerar sobre os fatos, é não falar os detalhes, esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade. Não existe a mentirinha. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Todo enganozinho é mentira, incluindo colar nos deveres escolares. E o Filho de Deus nunca deve enganar por razão alguma. Quando você cola nos deveres escolares, na faculdade ou na escola, sabe, em certo sentido você está mentindo e roubando. E a Bíblia fala que tanto os mentirosos quanto os ladrões não entrarão no reino de Deus. Por que você está roubando? Você está roubando a resposta que não é sua, né? E você está mentindo para a professora ou para o professor, porque você está dizendo: essa é minha resposta, quando ela realmente não é sua, é de outra pessoa, né? Então, somos novas criaturas. A Bíblia destaca a mentira como um pecado muito sério. Ela resultou na morte de Ananias e Safira. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo, Apocalipse 21:8 diz. O mentiroso será destruído, Salmo 5:6 diz. O que a Bíblia diz em Colossenses 3:9? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, tá? Você já tirou a roupa do velho homem, já se livrou
do velho homem, não está falando aqui de matar seu pai, não, tá? Livrar do velho homem, está falando da velha natureza, né? Está falando da velha natureza. Você já se livrou do velho homem, da velha natureza, então ele fala, uma vez, já que você não tem mais a velha natureza, então não é para mentir mais em nome de Jesus. Vocabulário perverso, falar é um dom de Deus aos homens, é a nossa maior forma de expressão. No entanto, a maioria dos pecados que cometemos é com a boca. O vocabulário utilizado em um dia, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Os palavrões já são ouvidos cedo na boca das crianças, que imitam os pais, tios e outros. As letras das músicas populares estão infestadas de insinuações, palavrões e palavras obscenas. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Precisamos ser um povo diferente, com uma nova maneira de falar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversação suja e imoral. Nossa boca deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Muito bem, vamos começar então na lição 12, uma vida pura. Página 40, lição 12, uma vida pura. O pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal, que se torna como uma norma de vida. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Normalmente, nunca pensam nas filhas tendo, mas os filhos homens, né? Alguns hoje em dia são tão deturpados que até as próprias filhas eles acham que vão ter também na sua adolescência. É uma coisa tão feia, né? Muitas mães orientam suas filhas a como usar preservativos para que elas não fiquem grávidas. O adultério é crime no Código Penal brasileiro. Nem sei se é mais, parece que estavam querendo mudar essa lei, né? Mas não há ninguém nos presídios pagando pena por esse crime. Isso seria ridículo, muitos diriam. As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas e nas praças, e por que não dizer nas casas de muitos. Porém, nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, um povo santo e puro para Deus. Deus criou o homem e a mulher, ele é o autor do sexo. A relação sexual é pura e santa, desde que seja feita dentro dos limites e propósitos de Deus, ou seja, dentro do casamento legal. A atração sexual entre o homem e a mulher é normal e foi estabelecida por Deus, visando a felicidade do casal e também para a procriação. Por ser uma relação forte e atraente, Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais precisamos respeitar. Pois uma vez desobedecidos, colheremos desgraças e tristezas. Deixa eu só falar uma coisa aqui, irmãos. Muitas vezes, influenciado, eu falo com muito carinho, pela religião romana, as pessoas acham que o sexo é uma coisa tolerada por Deus, até para o casamento, e que o sexo é só mais para a procriação. Que Deus, até no casamento, ele prefere que o casal não pratique tanto sexo. Isso é um grande engano. Na realidade, o sexo é algo muito bonito e foi criado por Deus. Deus que teve a ideia de ter sexo, tá? Entre o homem e a mulher. Então, o sexo no casamento é uma coisa muito bonita e criada por Deus. E o sexo não é só para procriação. Eu sei que a religião romana ensina que o sexo é só mais para procriação, que até é errado o casal ter sexo só para ter prazer, o casal casado. Mas isso é errado, a religião romana está errada nisso. Porque Deus fez o sexo não só para o casal ter filhos, Deus fez o sexo para o casal ter prazer. Então, o que a Bíblia mostra? Que o marido deve procurar satisfazer a sua esposa e a esposa deve procurar satisfazer o seu marido. Então, é uma coisa muito bonita dentro dos princípios de Deus, dentro dos propósitos de Deus, né? E isso é muito bonito. Então, por isso que a Bíblia fala que até é errado a esposa negar o corpo dela para o seu marido. E é errado o marido negar o corpo dele para sua esposa. A Bíblia fala que a única exceção é se os dois, por alguma razão, concordarem, por motivo de oração, jejum, e mesmo isso a Bíblia fala, os dois devem consentir e deve ser por um período bem pequeno, se for para ter qualquer exceção, né? Então, claro, o marido compreensivo,
ele sabe se a esposa está muito cansada, ele não vai estar exigindo isso. A esposa compreensiva também. Porém, a Bíblia mostra que o corpo do marido não pertence a ele, pertence à esposa. O corpo da esposa não pertence a ela, pertence ao marido. Então, o certo é nunca um negar para o outro e sempre expressarem muito amor e carinho. Uma coisa também, muitas vezes, a própria esposa, ela usa talvez uma coisa que é verdadeira, como dor de cabeça, alguma coisa assim, mas como uma desculpa para realmente não satisfazer o marido. E na realidade, quando ela não satisfaz o marido, muitas vezes o marido fica magoado, mas ele não expressa o tanto que ele está magoado. Então aquilo fica aqui dentro, e aquilo vai acumulando. Depois ele trata ela de uma forma grosseira, trata ela de uma forma ruim, e nem ele entende tudo que está acumulando aqui dentro. Então, essa área sexual é muito delicada e muito importante, que haja transparência completa no casal, que haja também realmente uma santa cooperação entre ambos, para realmente que todos os dois sejam sempre bem satisfeitos e cheios de alegria nesta área, em nome de Jesus. Muito bem. Agora, Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais precisamos respeitar. Pois uma vez desobedecidas, colheremos desgraças e tristezas, tá? Toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição, ou se for entre o mesmo sexo, é homossexualismo, e é proibida por Deus e será julgada. Mesmo que já sejam noivos, a relação sexual antes do casamento desagrada a Deus e tem sérias consequências. Tá? Eu vou te falar uma coisa. Um casal, por exemplo, que teve relações sexuais antes de casar, eles deviam se arrepender profundamente diante de Deus e aplicar a fé para tirar pela raiz aquela coisa errada que foi feita. Por exemplo, uma vez, não em Fortaleza, foi em outra cidade, eu fui aconselhar um casal. E um marido, olha que esse casal eram crentes, casados na igreja, tá? Todos dois jovens que casaram na igreja, e o marido acabou traindo a esposa, né? Lá no trabalho e tudo, teve uma menina que ficou dando em cima dele, eu acho, lá, uma secretária, ele também era funcionário lá, ele acabou traindo a esposa. Né, ou pelo menos, nem sei se teve relações sexuais completas, mas muitas indecências rolaram lá em namoros bem impuros entre ele e essa outra secretária. Aí o que acontece? No discipulado, ele finalmente teve a graça de se abrir, e aí depois, através do discipulado, houve todo um acompanhamento, uma orientação, onde ele ia se abrir com a esposa e aquele casamento ser curado. Aquela esposa sempre enganava a si mesma, achando que eles tinham um casamento relativamente feliz, um casamento bem legal. Quando ele se abriu com ela sobre o pecado, aí foi assim, o mundo dela acabou, desabou, porque ela, meu Deus, eu casei virgem, eu sempre fiz tudo certo, seguindo a Jesus, procurei seguir os princípios, tudo. E por que isso está acontecendo comigo? Né? E o que nós orientamos, eu e minha esposa orientamos essa esposa, é o seguinte: número 1, você não era feliz. Você estava enganando a si mesmo, porque você tinha um marido que não era 100% transparente, que estava te traindo e você achava, você estava se enganando que era feliz. Mas lá no fundo, você às vezes desconfiava. É verdade, até chegava a dizer para ele que se ele me trair, ele ia ver que eu ia deixá-lo. Pois é, então lá no fundo você não podia confiar nele. Por quê? No seu espírito você sabia que ele não era de confiança. Então você fingia que era feliz. Mas como que a pessoa pode ser 100% feliz se não confia no outro? Não é verdade? Então, primeiro,
Você não era feliz. Agora você vai poder ser, porque ele, ninguém descobriu isso não, ele que quis se abrir com o discipulador. É porque ele agora quer ser santo. Agora ele vai ser puro de verdade. Agora você vai ser feliz, porque você vai poder confiar no marido que você tem. Porque agora ele vai ser um homem de Deus. E nós vamos acompanhar por discipulado profundo para garantir que ele nunca mais vai te enganar. Ah, sim. Então foi uma ficha caiu. Segundo, à medida que nós fomos trabalhando com aquele casal, aí a verdade veio à tona. Realmente ela casou virgem, entre aspas, porque com nenhum outro ela tinha tido um namoro tão impuro, mas com ele ela tinha tido um namoro impuro, durante o noivado, durante o romance real, entre aspas, tinham tido impurezas lá entre os dois. Você está entendendo? O que ela plantou? Ela plantou tudo de errado durante o noivado. Aí ela foi colher, anos atrás, anos depois, no casamento. Então falamos, olha, para você ter um casamento feliz, era para você ter confessado tudo isso, se aberto. Você não confessou, né? Para os seus discipuladores, vocês nunca se abriram, não, era nós dois, né? Que vocês iam casar, né? Casaram, tudo feliz, parecia tudo perfeito, mas vocês ficaram com o pecado aí, escondido. Não, mas não tem que confessar para Deus? Para ser perdoado, confessa para Deus. Mas para ser curado, para tirar pela raiz, tem que se abrir. A Bíblia fala, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar e tudo para ser curado. Quer dizer, hoje, para encurtar a história, esse casal, uma bênção, poderosos, estão servindo a Deus, né? Funcionários, tempo integral, em uma das igrejas da paz. E é muito lindo mesmo. Mas pagaram um preço muito alto. Por quê? Por falta de realmente andar em pureza e santidade durante o noivado, tá certo? Mas também, acima de tudo, porque não foram transparentes e não tiraram pela raiz logo que pecaram, né? Porque se eles tivessem sido tratados profundamente, não teria chegado ao ponto que chegou, né? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Depois de receber a Jesus como Salvador e Senhor, nossos corpos tornam-se o quê, irmãos? Templo, santuário, casa do Espírito Santo. Por isso Deus nos mandou, fujam da impureza ou da imoralidade, qualquer um dos dois, tá? Fujam da impureza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui é muito interessante. Nenhum lugar na Bíblia fala que é para você resistir à impureza. Todo lugar a Bíblia fala que é para você fugir, O diabo quer que a pessoa pense assim, não, para mim ser um homem de Deus forte, eu tenho que saber enfrentar e dizer não. Isso é um homem de Deus forte. Mentira do diabo. Olha o José do Egito. Quando a esposa do Potifar falou, vamos lá para a cama comigo, vamos. E ela se esfregando nele, e perfumada e tal, e se agarrando nele. O que ele fez? Ah, não, para com isso, eu não posso, eu não vou fazer isso não. Não, eu sou homem de Deus, para com isso. Ai. Não, nada disso. Ele caiu fora, ele fugiu. E ela viu que ele ia fugir, então o que ela fez? Ela agarrou a roupa dele com as mãos. O que ele fez? Ele saiu da roupa, deixou a roupa nas mãos dela, mas ele não deixou a si mesmo ficar lá perto daquela situação. Olha, isso foi muito, eu fico arrepiado. Como ele, um jovem, um cara tão novo, teve esse discernimento. Porque isso, olha, foi o segredo do livramento dele. Porque se ele tivesse ficado lá, tentando resistir, ele teria caído. E isso, irmãos, eu falo para vocês, viu, homens e mulheres. Viu, homens? O que você faz? Lá na sua empresa, vamos supor, tem vários lugares onde você tem que passar assim. E você é casado, ou mesmo solteiro, mas tem uma jovem lá, vamos supor que no mundo natural, ela parece muito bonita, um avião. E você, um dia estava passando por lá, ela, oi, vem cá. E você falou, sim, o que foi? Ela falou, você é um gatão, você é um... o que é isso e tal, você não quer e tal e tal. Você fala, não, eu sou um homem de Deus, um tal e tal. E você fica andando. Então, agora, entre
a cantina lá do trabalho, onde você vai na hora do momento livre lá, e o seu box de trabalho, ou você tem que passar aqui na frente dela, ou senão você faz aquela volta bem comprida para poder chegar lá na cantina. O que você vai fazer? A volta comprida. Você vai evitar, você vai ficar longe. Ela vai um dia lá na cantina vai te procurar. Por que você fica me evitando? Não, é só porque não é nada contra a sua pessoa, só entende, é porque eu quero evitar, assim, qualquer coisa, eu quero me manter cuidadoso, puro. Você vai evitar. Vale a pena, irmão, pagar o preço que for preciso. Irmã, de repente, né, você talvez está num momento mais delicado da sua vida, um momento mais carente, aí aparece lá no seu trabalho um Ricardão, né, que começa te elogiando, mas você está muito bonita, hoje olha como você está bonita, mas olha, olha, mesmo que é tão gostoso ouvir esses elogios, fique longe, cai fora. O Ricardão está para lá, você vai para outro caminho. E se você é casada, primeira coisa, vai e fala para o seu marido. Essa outra coisa também, viu? Marido, fala para a sua esposa sobre aquela prostituta que está lá tentando você. Fala para o seu marido sobre aquele Ricardão. Abre o jogo, fica longe, foge. Foge, a Bíblia fala, foge da impureza, foge da imoralidade. Né? Eu lembro uma vez, eu estava lá em Boa Vista, Roraima, né? E eu estava traduzindo para o Dan Duque, ele pregando e eu traduzindo, e o Cirilo dirigindo louvor. E o Cirilo e aquele louvor e aquela bênção, e foi até tarde, eu acho que foi terminar o culto lá para 00:30. Ainda saímos para a casa de uma irmã, né? Toda a equipe, o Dan Duque, o Cirilo, a banda dele, eu e o pastor Sabá e a esposa dele, todos nós, fomos lá para casa da irmã que tinha preparado muita pizza. Aí comemos pizza, fomos dormir no hotel tarde, lá para 1:30 da manhã, umas 2 horas da manhã, 2:30. 7 horas da manhã, o Danduco tinha pago o quarto no hotel para mim, eu estava no quarto sozinho, porque minha esposa não estava comigo, ela tinha ficado aqui em Fortaleza, em Santarém, morava em Santarém ainda. Ela tinha ficado em Santarém, e eu estava nesse quarto só, suíte, no hotel, o melhor hotel de Boa Vista, um suíte grande, cama enorme de casal, até maior do que casal, né? Cama enorme. E eu dormindo, 7 horas da manhã, o telefone toca. Eu pensando comigo, meu Deus, quem está tocando, me ligando nessa hora? Porque nós fomos dormir 2:30, 3 horas da manhã. Aí eu fui me arrastando naquela cama grande, até a beira da cama onde estava o telefone. E eu, alô? Aí a Bíblia fala que a voz da prostituta pinga com mel, né? Porque era uma voz assim, falando assim, esse é o apartamento 102? Não lembro o número do apartamento, mas eu falei assim, sim, é. Você tem acompanhante? Aí eu entendi o que de repente a mulher estava querendo. Eu falei assim, olha, minha esposa não está aqui não, mas eu estou sim acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ela falou assim, tá, então vou checar outro ramal. Mas eu estava com tanto sono que aquilo só saiu rapidamente assim de mim, na hora, só acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu ouvi falar de um outro pastor, né, que ele não estava dormindo como eu, ele até foi mais rápido, né? Que eu gostei também do que ele fez, que uma mulher ligou para ele e falou assim, é o pastor fulano? Ele falou, sim. Ela falou assim, o senhor não imagina o que eu estou pensando aqui, estou pensando muita coisa aqui. Aí ele disse, Ela disse, o senhor sabe quem está falando? Ele falou assim, sei. Ela falou, quem? Ele falou, é o diabo. Desligou. E desligou, né? Então tem que fazer isso mesmo, não pode ficar dando sopa não, né? Não pode ficar brincando não, tem que fugir da impureza. Diga, fugir da impureza. Fugir da impureza.
Então, fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual, da ocasião, dos lugares de tentação, das amizades, outras coisas que induzem ou provoquem a imaginação ou levem a ceder diante da tentação. Por exemplo, fugir das revistas, dos livros, dos filmes pornográficos ou sugestivos, de vários programas de televisão, de sites ou salas de bate-papo na internet, de vestimentas provocantes e sensuais, piadas imorais e tudo que é malicioso. Prostituição é pecado contra nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque fostes comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus, por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Em vez de cair na tentação, a Bíblia nos manda fugir das paixões da mocidade. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. A palavra concupiscência quer dizer desejos ilícitos. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos ilícitos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, diga a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. O seguidor de Jesus precisa abandonar todo vício? Sim ou não? Sim, é claro. Não os torneis escravos de nada, a Bíblia diz, né? Somos escravos somente de Deus. Podemos abandonar todo vício pela fé. Lembra 1 João 5, 4 e 5? Fala essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é pela fé em Jesus. Número 7, página 42, podemos abandonar todo vício pela fé em Jesus. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente ou modesto, não, decente nesse caso, se ataviem com modéstia e bom senso, tá? Então, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. Percebemos a verdade da santidade na oração de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém? Então é na palavra de Deus que a gente vai se santificando, irmãos. Ninguém pode se considerar fisicamente limpo sem banhar-se diariamente. Da mesma forma, só podemos ser limpos espiritualmente através de um contínuo relacionamento com a palavra de Deus. Repita mais uma vez comigo João 17, 17. Repita essas frases. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, número 11, a palavra de Deus é a água que nos lava e purifica de toda impureza e que estamos sujeitos neste mundo. O apóstolo Pedro é bem claro sobre isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Falando sobre 3 níveis de maturidade, João fez a seguinte observação: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. Lição 13, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia? Exato, homens inspirados pelo Espírito Santo. Há algum erro na Bíblia Sagrada? Não. Precisamos de outros livros para basear nossa fé além da Bíblia? Não. Vamos ver o que diz. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 22, 18 e 19. É muito forte esses versículos, muito conhecidos, mas é bom relembrar. Apocalipse 22, 18 e 19. Lá no final da Bíblia, é quase os últimos versículos. Na realidade, é o antepenúltimo e o penúltimo versículo da Bíblia Sagrada. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham
escritas neste livro. Muito bem. Há qualquer outro livro além da Bíblia que foi inspirado por Deus, irmãos? Sim ou não? Não. Só a Bíblia é o único livro infalível que existe no planeta Terra, tá? Agora, você talvez diz, pastor Eibe, vem cá, como que a gente pode ter certeza que a Bíblia é inspirada por Deus? Isso aí não foram vários líderes religiosos, lá para o ano 200 e tanto, 300, da era cristã, que compilaram o Novo Testamento e fizeram o que eles chamam o cânon das Sagradas Escrituras, porque o cânon quer dizer, quando está dentro do cânon, é o que é considerado livros inspirados, porque tinha muitos livros. Aí eles decidiram que esses 66 livros seriam o cânon, esses aqui que são inspirados. E se aqueles homens que decidiram isso, decidiram errado? Como que te sabe que isso aqui? Porque agora estão dizendo que tem outros livros encontrados por aí, a Maria Madalena também supostamente escreveu um livro. Quem diz que o que ela escreveu não era inspirado por Deus? Bem, queridos, a coisa não é tão superficial ou tão, assim, flácido como alguns tentam explicar por aí. Você pode ter certeza que quando você vê alguém falando assim, levianamente sobre a Bíblia, ou ele não fez a tarefa de casa, não estudou bem como as coisas foram feitas, ou senão ele é um cara que está de propósito querendo ser malicioso, porque ele sabe que outros não estudaram. Tá? Porque quando você estuda profundamente, é uma coisa fenomenal. Eu vou só te falar algumas coisas aqui rapidamente, tá? Mas eu te desafio, se você tiver dúvidas, estuda a fundo, porque quanto mais você estudar, mais você vai chegar à conclusão que esses 66 livros são totalmente inspirados pelo Espírito Santo mesmo. É uma coisa fenomenal. A Bíblia é uma coisa fenomenal. Mas deixa eu só te contar algumas coisas aqui. Qualquer domingo desse eu quero pregar sobre isso também, se Deus quiser, um pouco. Mas deixa eu só te explicar. Primeiramente, você sabia que Jesus cita praticamente todos os livros do Velho Testamento e se referindo a eles como sagradas escrituras e infalíveis? Ele falou nem um tio e nem uma vírgula iria mudar daquilo. Então, o Velho Testamento não temos dúvida, porque o próprio Jesus falou que era a palavra de Deus. Então, o Velho Testamento é inquestionável. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele carimbou o Velho Testamento como palavra de Deus. Tá? Como a gente sabe? E o Novo Testamento? Tá? O Novo Testamento, que são 27 livros, é muito interessante. Por quê? Tem várias coisas interessantes sobre o Novo Testamento. Tá? Praticamente, exceto o apóstolo Paulo, todos os livros do Novo Testamento foram escritos por homens que estavam junto com Jesus. E eles não iam ter a coragem de dizer o que eu estou escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, depois de tudo que eles aprenderam com Jesus, se eles não tivessem um grande temor de Deus e uma grande convicção de que aquilo era a palavra de Deus. Tá? Então, o próprio Pedro, ele cita que as coisas que Paulo escreveu eram sagradas escrituras. Olha lá, veja só, isso aqui é muito interessante. Olha em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 10, versículo 14 em diante. Por essa razão, ou em 2 Pedro, capítulo 3, 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, os Deus, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em
todas as suas epístolas, diga todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, a própria destruição deles. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Dizendo tudo que Paulo escreveu é Bíblia. É Bíblia, são escrituras. Isso é muito forte. Pedro está reconhecendo que às vezes a epístola do apóstolo Paulo eram escrituras inspiradas por Deus, porque ele chama de escrituras. Ele fala que as pessoas deturpavam o que Paulo escreveu, como elas faziam com as demais escrituras. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que Paulo escreveu é a escritura sagrada. Isso é muito profundo. Então, nós temos o aval do próprio apóstolo Pedro, que Jesus havia dito ia ser o líder no começo. Tá? Agora, outra coisa interessante, que o Pedro também diz aqui, no capítulo 1 de 2 Pedro, primeiro capítulo de 2 Epístola de Pedro, ele diz assim, ele fala assim, a partir do versículo 3, porque não vos deu a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem compra. Lembra que Pedro estava lá no Monte da Transfiguração e viu tudo isso? Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce no nosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular decisão, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outra coisa muito interessante é que na igreja primitiva, logo quando os apóstolos ainda estavam vivos e estavam começando a morrer, porque já estavam ficando velhos, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos e eles eram considerados já naquela época pelos próprios apóstolos e pela igreja primitiva como escrituras sagradas. E tinha outras cartas soltando por lá, como essas coisas da Maria Madalena, talvez até tinha, mas não eram consideradas escrituras. As que eram consideradas escrituras eram os 27 livros. Prova que quando a igreja, anos mais tarde, foram falar o que a gente vai incluir no Testamento, não foi uma grande discussão, porque eram as mesmas que já estavam sendo incluídas desde a igreja primitiva. Então, é uma coisa muito forte. Ao estudar a história do mundo, a história da igreja, você percebe isso, que esses que entraram no cânon das Escrituras, esses 27 do Testamento, realmente tinham já uma base forte desde a igreja primitiva, até quando foi selado. Mas mesmo esse selado já eram conhecidos como livros inspirados pelo Espírito Santo, pela igreja primitiva. Agora, sobre o Velho Testamento não tem dúvida, porque o próprio Jesus citava todos os livros do Testamento. Jesus citava e citava como Sagradas Escrituras. Então, é uma coisa muito, muito bonita isso. Isso não dá muita base de crer em Deus. Mas muitas outras bases, irmãos. Eu até quero sugerir um livro que eles chamam apologético, né? Apologética é a ciência de defender as Sagradas Escrituras. Você poderá ler livros, por exemplo, escritos por Josh McDowell, por exemplo, mais que um carpinteiro. Tem um livro dessa grossura que ajudou muito nas minhas dúvidas, anos atrás, quando eu estava na faculdade. Um livro dessa grossura com letra pequena, chama-se Evidências que Exigem o Veredito. O Josh McDowell, que era um grande ateu, intelectual, muito intelectual, e que achava ridículo crer na Bíblia, ele foi estudar para provar que a Bíblia era mentira, e ele chegou à conclusão científica que toda a Bíblia era infalível a Deus, e ele se converteu. E ele escreveu esse livro dessa grossura, letra bem pequenininha, intitulado Evidências que Exigem um Veredito. Evidências que Exigem um Veredito. Ele mostra por 3 bases principais como a Bíblia é comprovadamente a palavra de Deus. A base é a teologia. Impressionante, irmão, se você estudar arqueologia fundo, como a Bíblia é provada vez após vez após vez. Você diz, como que a arqueologia prova a Bíblia? Deixa eu te dar só um exemplo, por exemplo. Os hititas. Os hititas eram uma civilização que a Bíblia fala muito dos hititas. Mas a arqueologia, com 50 anos atrás, não havia descoberto nenhum traço de hititas. Então, 50 anos atrás, se você fosse para a Universidade de Harvard, perguntasse ao professor de arqueologia,
E aí, o que o senhor diz sobre a civilização dos hititas? Ele fala, mais uma prova que a Bíblia é cheia de fábulas, porque nenhum outro livro histórico fala dessa civilização, somente a Bíblia, e a gente nunca achou um traço, sequer uma unha dessa civilização. Então, mais prova que a Bíblia é cheia de fábulas. 50 anos atrás era assim, porque os arqueólogos não tinham descoberto muita coisa lá no Oriente, eles achavam que a Bíblia era cheia de fábulas. Mais de 50 anos para cá, a arqueologia evoluiu-se muito. Aliás, até hoje estão escavando lá. Eu estive lá há pouco, até hoje estão escavando. No Egito, no Meio Oriente, escavam muito ainda. Mas uma coisa interessante, agora é diferente. Agora, se você for à Universidade de Harvard e fala assim, e aí a civilização dos hititas? Ele fala, olha, agora eles dizem assim, é mais uma prova que a Bíblia, arqueologicamente, ela é perfeita. Os próprios arqueólogos ateus dizem, se Deus existe, eu não sei, mas arqueologicamente a Bíblia é um livro histórico de confiança. Por quê? A civilização hitita, nenhum outro livro histórico tinha falado da civilização hitita. Só a Bíblia. E agora, de alguns anos para cá, acharam essa civilização todinha. No Harvard você aprende até como escrever na língua hitita hoje em dia, se quiser. Porque acharam escritos dos hititas, acharam uma civilização todinha. Só a Bíblia falava. E, irmãos, é caso após caso. Os arqueólogos são os mais fãs da Bíblia, porque eles dizem, historicamente, a Bíblia é mosca. Tudo que ela fala aqui, pode ir lá naquele lugar e cavar se não acha. Vai achar toda vez, toda vez. É uma coisa assustadora. A Bíblia tem prova científica. Segunda coisa que o Josh McDowell diz, no seu livro Evidência que Exige Veredito, é que são as profecias cumpridas ao pé da letra. Profecias mirabolantes. Por exemplo, a Bíblia fala de uma cidade que seria destruída e que nunca mais seria reconstruída. Mas a Bíblia não fala só isso. A Bíblia diz o seguinte, que a cidade ia ser destruída e ia virar um deserto e que nunca mais ia ser reconstruída. O que acontece? Lá era muito cheio de vegetação. Então, alguém lendo a profecia naquela época poderia ter dito, isso aqui nunca vai se cumprir não. Porque ela pode ser destruída. Quem vai crescer de volta o mato vai crescer, porque é muito fértil a terra, que tudo que planta cresce. Então o mato, pelo menos, vai crescer. Como a Bíblia diz que vai vir um deserto? É impossível isso acontecer. Sabe o que aconteceu? Os romanos, na época, eles não sabiam dessa profecia. Eles invadiram a cidade com tanta ira, porque a cidade é uma cidade rebelde, que eles destruíram a cidade. Mas eles ficaram com tanta ira que eles araram sal na terra. Muito sal. Toneladas de sal. Então a cidade não só foi destruída, ela virou um deserto. Nunca mais cresceu nada lá. Aí teve um bonitinho, isso é verdade. Ele falou, eu vou provar que a Bíblia é mentira, eu vou reconstruir uma cidade lá. E ele foi tentar reconstruir uma cidade e morreu com relâmpago. E até hoje é um deserto, até hoje. Eu desafio qualquer um que tenta reconstruir uma cidade lá, que a Bíblia diz que não vai ser reconstruída e pronto. A Bíblia está cheia de profecias assim, cumpridas até em ponto por ponto, detalhe por detalhe. Leia esse livro do Josh McDowell. Ele diz que as 3 coisas são muitas provas, mas as 3 são arqueologia. Milhares de provas de arqueologia. Profecias cumpridas à letra, milhares delas. E a terceira e a mais poderosa são os milagres irrefutáveis. Milagres irrefutáveis. Até hoje, por exemplo, o túmulo de Jesus vazio, para quem quiser estudar e ver. Milagres apontados. O Malcolm Muggeridge, ele foi um grande intelectual inglês, um dos caras mais respeitados do mundo intelectual da Inglaterra de uns 50 anos atrás, o Malcolm Muggeridge. E ele foi um dos intelectuais mais respeitados e admirados. E ele também era um ateu convicto, mas ele foi tentar provar que o Jesus histórico não tinha nada a ver com esse Jesus dos evangelhos, cheio de milagres e tudo. E ele então fez uma pesquisa profunda na Palestina, nos livros de história, e quanto mais ele estudava, quanto mais ele aprofundava nos livros históricos e tudo, ele chegou à conclusão que era impossível separar Jesus, o histórico do Jesus da Bíblia, porque é a mesma pessoa, e que os milagres do Novo Testamento são todos verídicos. E ele acabou se convertendo e escreveu um livro titulado Why I Believe in the New Testament, porque eu creio no Novo Testamento. Era grande, o ateu mais respeitado do mundo da época.
do intelectual mais respeitado, um dos mais respeitados. E ele escreve esse livro, Por que eu creio no Novo Testamento? É uma coisa revolucionária. Você sabe que antes do Titanic, um dos filmes que mais fez, que era o maior filme de sucesso antes do Titanic. Quem lembra qual era o filme? Ben-Hur, isso mesmo. Ben-Hur era o filme que mais tinha lançado mais Oscar, mais sucesso em todos os sentidos, tá? Era o filme número 1 da história do mundo, tá? E baseado num livro. O filme Ben-Hur é baseado no livro Ben-Hur. Esse livro, sabe como foi escrito? Sabe da história? Essa história é fabulosa. Esse livro, Ben-Hur, que é um livro evangélico, né? Quem já viu o filme sabe que é um filme evangélico. O livro é um evangélico. Mas você sabe como esse livro foi escrito? Certa vez o governador estava... E esse governador era muito rico, ele tinha muita grana. Ele não era só governador do estado dos Estados Unidos, ele era muito milionário. Eu acho que já era multimilionário antes de entrar na política, né? E agora era governador também. E muito dinheiro. E era muito amigo de um cara altamente intelectual. Os dois estavam viajando de trem naquela época. Tem muito usado nos Estados Unidos. Os dois viajando de trem e passando uma igreja no interior. E o intelectual falou ao governador, eu não entendo como as pessoas, a civilização moderna, isso é muitos anos antes se achava moderno, ainda vão para a igreja, ainda acreditam em Deus, acreditam na Bíblia. É uma pergunta, as pessoas são enganadas, ninguém esclarece para elas. Eu vou daqui, tudo pensando que creio em Deus aqui nos Estados Unidos. E nós intelectuais todos sabemos que não é verdade. Aí o governador, que é muito rico, né, ele falou assim, rapaz, eu vou te felicitar. Para você, para provar, se você provar que Jesus não ressuscitou, você dá uma fé de todo mundo, você vai ver livro, para provar que Jesus não ressuscitou. Eu vou te felicitar. Não foi assim. O governador falou assim, por que não veio você fala tudo isso? Ele falou, porque eu não tenho porque um livro desse, provar que Jesus não ressuscitou, eu vou ter que ir para ti, eu vou ter que estudar uma história, eu tenho que viajar muito, tem que ser uma pesquisa científica, observar muito científico. Aí a muita milionário para o governador assim, eu ofereci um projeto ali, eu vou oficiar tudo para você. Não, financiando, eu aceito o desafio. Ele fez uma pesquisa profunda. Depois de muita pesquisa, uns anos. Ele falou, rapaz, ele voltou para o governador, que não é mais governador, só agora, nessa altura do caminho, já tinha passado muitos anos, o cara é só multimilionário. Voltou para o multimilionário e falou assim, ó, eu não sei, só deve ser o livro. Quanto mais eu quiser, cientificamente, nos escolher esse crédito dele. Jesus aceitou mesmo. Se eu quiser ainda pesquisar o projeto, ficar financiando, eu escrevo aí. Mas eu me convenci agora. Aí o multimilionário falou, não, dei-me lá, você pode publicar. Aí ele publicou o livro Ben-Hur, que se tornou um filme de sucesso por décadas no cinema. Então, irmãos, eu poderia dar tantas histórias para vocês e realmente comprovam a veracidade das escrituras. É uma coisa muito linda. Olha, gente, nós vamos usar muito mais a palavra de Deus, porque ela realmente é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Agora, se você quer saber se uma igreja é verdadeira e outra não, tudo é pela palavra. Tudo é pela palavra. Então, as coisas mais preciosas para compartilhar com vocês, depois do intervalo, vamos continuar essa lição depois do intervalo. Mas eu quero mostrar para você uma forma assim, fenomenal, para você saber qual igreja, qual religião é verdadeira. E sobre a igreja adventista do sétimo dia, e e sobre os mormons, e sobre o eleitor, enfim, tudo isso eu quero falar logo após o nosso intervalo. É muito, muito precioso. Nós vamos parar aqui o número 5 da lição 13. Então, vamos olhar no número 4 rápido. Nós vamos encerrar. Depois do intervalo, nós vamos continuar aqui em nome de Jesus. Deixa eu só contar para vocês. Sejam outros livros baseados na escola da Bíblia? Não. Há qualquer outro além da Bíblia que foi criado por Deus? Não. Muito bem. Então, vem aí. Logo o intervalo vai ser muito ansioso. Vamos ficar nesse momento. Em nome de Jesus. Essa opção de fé comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por tudo que estamos aprendendo na tua palavra. Obrigado pela tua palavra. A Bíblia Sagrada e o respaldo que ela tem dos fatos científicos, históricos e arqueológicos. Obrigado, Senhor, que a nossa fé é baseada em fatos. E obrigado que no começo, uma fé crescente, poderosa, que vem posse sobrar na minha vida, na minha família e na minha geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.